nós vamos dar início à nossa 12ª reunião ordinária da diretoria desta federação. Pergunto aos senhores conselheiros se tiveram acesso à leitura e pergunto se tem alguma observação a ser feita na ata da reunião anterior. Então, podemos considerar a ata da reunião anterior aprovada. Vocês têm aí anexo à programação da pauta, também o expediente semanal da Secretaria, que é a síntese das correspondências recebidas e expedidas. E nos informes, eu queria comunicar a vocês que hoje de manhã foi realizada a homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas pelos 45 anos de fundação do Instituto Evaldo Lodge do Amazonas, o nosso CIEL. Foi uma proposta do nosso querido deputado Adjuto Afonso, e a homenagem foi bastante prestigiada por autoridades e entidades de classe lá no evento. O companheiro Nelson Azevedo, aqui presente, nos representou na solenidade e teve a oportunidade de relatar os relevantes serviços que o nosso CIEL do Estado do Amazonas cumpre na área de estágio e capacitação empresarial. Quero também agradecer a presença de todos e registrar a presença do meu companheiro aqui, Nilo Lourenço. Nós estávamos na reunião do CODAM, por isso nós nos atrasamos um pouco, porque no finalzinho a reunião esquentou um pouco mais, porque o nosso aqui presente também, Ricardo Miranda, tomou a palavra, e na hora que tomou a palavra não deu mais palavra para ninguém, e foi o centro de atenção da reunião nas suas reivindicações da classe trabalhadora, que foi muito bem colocado, muito bem feito. O nosso Valdemar Pinheiro, da FACEA, e o querido companheiro Rafa, cadê o Rafa? O Rafa Sayag também, que se fazem presente aqui. E também, hoje nós vamos ter a participação especial do doutor Edmilson da Costa Barreiro Júnior, que é o novo procurador-chefe da República do Amazonas, que fará a divulgação da campanha que vocês vão examinar e ter a oportunidade de conhecer em primeira mão, que é a campanha das 10 medidas contra a corrupção. É um momento, como eu disse ao Edmilson, o momento é muito oportuno, por tudo que o nosso país está atravessando. Que eu não vou aqui falar para vocês, que vocês acompanham a mídia como um todo, e sabem do que está acontecendo com o nosso país. Então, uma iniciativa do Edmilson, que eu acho que nós temos muito a colaborar para uma disseminação dessa campanha, nós, entidades de classe, nós, sindicatos patronais, nós, sindicatos obreiros, aqui representado pelo meu querido companheiro Ricardo Miranda, que se faz novamente presente nessa casa. Ricardo é um companheiro nosso, estamos sempre alinhados, porque a relação capital-trabalho é muito importante, doutor Edmilson. E essa relação nós temos tido a felicidade de ter esse acompanhamento junto. E também o único projeto que hoje foi aprovado, que é um projeto na monta de, eu acho, de pelo menos capital registrado, é na ordem de 22 milhões, que foi o projeto da atividade primária, que é o Cruzeiro do Sul, não é, ministro? Boca do Acre, que é, no caso, para quem conhece, é o nome da empresa, é Agropan. E nós vamos ter que, vou pedir para o Boni depois falar rapidamente sobre essa atividade, que hoje foi aprovada na reunião do CODAM. E várias reivindicações foram colocadas pelo companheiro Lúcio Périco, que era para estar aqui, mas como disse o Amauri, ele sempre foge. De formas que, muito bem colocada, muito bem também justificadas as ponderações pelo secretário Strauss, pelo próprio Tomás. Foi uma reunião muito proveitosa, essa reunião do CODAM, e que nós tivemos 18 projetos de implantação que deveremos ter com toda essa queda de empregos. Para vocês terem uma ideia, nós hoje, pela vez primeira, voltando para o ano de 2008, nós estamos hoje, infelizmente, com 99 mil empregos. Então, aquela base que nós tínhamos, 132, inclusive o Tomani vai divulgar no site, foi uma proposta também para que nós pudéssemos ter conhecimento de toda essa numerologia, de como nós estamos e a preocupação de fecharmos o ano, Zia. Perdemos muitos empregos, tivemos a queda de arrecadação, isso afeta o sistema indústria, afeta o nosso SES, o nosso SENAI, os ESS como um todo,
tivemos uma queda também muito grande nas nossas arrecadações, de formas que, mesmo assim, a reunião do CODAN teve esses projetos de implantações que deverão gerar em torno de 900 e poucos empregos, que vem a somar, onde nós já perdemos praticamente 30 e poucos mil empregos. Se vocês multiplicarem por 5, vejam como é que nós estamos. Pela vez primeira, nós tivemos queda na geração de emprego e renda também, de forma que é muito preocupante a nossa situação. Mas, mesmo assim, a reunião do CODAN foi muito proveitosa, vários projetos de implantação, de diversificação, de modernização, enfim. E também eu vou só fazer um breve anúncio aqui, que nós estamos prestes a lançar um livro aí numa dessas reuniões de diretoria, que é o livro do Osíris aí, que nós estamos já... Faz o final, né, Osíris? Que é um livro que nós vamos lançar numa reunião ainda a ser definida a data, uma reunião de diretoria também, fazendo o lançamento desse livro. E eu quero passar a palavra para o doutor Edmilson da Costa Barreiro Júnior, para que ele faça a apresentação das 10 medidas contra a corrupção. Doutor Edmilson, a palavra toda é sua. O motivo de estarmos aqui hoje, basicamente, é apresentar o material das medidas contra a corrupção e pedir o apoio dos senhores, que senhores representam o setor produtivo no Estado. As indústrias, elas são importantes na geração de emprego e renda e, como eu falava ainda há pouco com o presidente, o setor produtivo ele é o primeiro a sentir os efeitos deletérios da corrupção e principalmente quando ela se comporta de modo endêmico no sistema. Porque o primeiro é a livre concorrência, que ela é essencialmente abalada. O segundo é a perda das oportunidades decorrentes de uma atuação mais eficiente do Estado. E o terceiro é o dinheiro desviado pela corrupção deixa rombo. E as contas públicas, para serem fechadas, o meio mais fácil é aumentar o imposto. Que o setor produtivo é o primeiro a receber esse direcionamento do aumento de impostos. Corrupção é um crime que gera riscos e gera perdas à sociedade como um todo. E o papel dos senhores ele é muito importante, porque os senhores são importantes na formação de opinião de uma grande quantidade de pessoas, seja os parceiros comerciais, os empregados, os fornecedores. Os senhores têm acesso a muitos eleitores. A campanha ela funciona da seguinte maneira: o país precisa, para analisar um projeto de lei de iniciativa popular, de 1,5 milhão de assinaturas no país e pelo menos 5 estados, 0,3% de seu eleitorado. Então, cada estado tem a sua meta. Hoje nós temos 3.000 assinaturas, a meta do Amazonas é 6.000, e nós temos a intenção de não apenas atingir os 6.000, mas avançar muito além disso para ajudar efetivamente o Brasil a chegar a esse 1,5 milhão de assinaturas. Então eu vou apresentar a campanha. Eu tô até um pouco, se eu me permite falar de pé, que é o então eu agradeço. No caso é o hábito do procedimento, mas essa imagem aí, que é um iceberg, é justamente a metáfora da corrupção, porque na Operação Lava Jato, vocês têm acompanhado, no início falou-se em 6 bilhões de prejuízo, foi até contabilizado no passivo da Petrobras, mas é como o iceberg, é só aquilo que apareceu. Sempre tem muito mais. O iceberg na natureza é assim. O que aparece para os navios, as pessoas, é simplesmente a menor parte dele. Estima-se em 200 bilhões. E no caso, na Lava Jato, dados com um ano de operação, já estão com mais de um ano de trabalhos, eles apresentaram 20 denúncias, 103 pessoas, 36 pedidos de cooperação internacional, 12 acordos de colaboração premiada, sendo 500 milhões revertidos aos cofres públicos por restituição voluntária dos relatores premiados. No caso, a medida nasceu, a ideia nasceu da necessidade de construir muros para promover mudanças sistêmicas. Porque o sistema hoje, já ouviram falar aquela frase horrível, que no Brasil a justiça funciona para os PPPs.
E o sistema ele é seletivo, porque você, nesses crimes de corrupção, você precisa descobrir, provar, precisa evitar uma nulidade, a justiça demora, tem que ter o risco de não ter a prescrição, você tem que executar a pena, as penas em geral são baixas, aí gera no final a impunidade dos corruptos. Isso é o custo da corrupção hoje no país. O país hoje, o corrupto que se aventura a cometer esse crime no país, no Brasil, ele tem uma chance maior de não ser punido e uma expectativa de ter o lucro. Por isso que ela é tão grave no nosso país. Porque nas nossas leis atualmente existe uma grande oportunidade, a pessoa tem pouca chance de ser punida. A corrupção e a impunidade estão vinculadas. Eles falam que é da experiência de Hong Kong. Hong Kong foi um dos países mais corruptos do mundo e depois de uma reforma ampla em que eles fizeram uma alteração radical nas leis e ao mesmo tempo trabalharam com a educação, passou a ser uns dos países com menor percepção de corrupção na transparência. Porque a corrupção é um crime racional. E eu quero frisar muito bem isso. A gente vê nas notícias os crimes de ímpeto. A pessoa mata um amigo numa discussão, no momento que não pensou direito. Na corrupção isso não acontece. É um crime extremamente racional. Ela é planejada, ela é calculada, a pessoa vê direitinho o ambiente que ela está pisando, e se ela achar que vale a pena correr o risco, ela corre e ela comete o crime. E qual é o papel da sociedade? Mudança do sistema. Ela pode cobrar, apoiar os seus parlamentares e pode propor medidas. E nós temos hoje aquilo que os colegas de Paraná falam na janela de oportunidade. Hoje a sociedade está um lugar muito grande de indignação. E principalmente porque eles estão sentindo, como nunca sentiram antes na história do nosso país, eles nunca sentiram antes como faz mal a corrupção. Porque a corrupção mata. As pessoas estão começando a sentir isso, porque a corrupção ela tira o dinheiro que iria para a política pública, para a saúde, educação, segurança. E os recentes fatos têm sido tão escandalosos. Eu costumo dizer assim que nós tínhamos na história aquela questão de que os grandes corruptos desviavam milhões e estão começando agora a ir para a casa dos bilhões. E é o momento de se dar um freio nisso. O que pode fazer? Basicamente, as nossas propostas são todas materializadas nesse projeto das 10 medidas, que tem todas essas fases: a prevenção, o fim da impunidade, a punição e recuperação do dinheiro desviado. Também inspirado em Hong Kong. Eles são 20 anteprojetos, eles não são corporativos, eles não envolvem briga de poder entre o Ministério Público e outras instituições de controle. Basicamente, eles atacam a corrupção e as deficiências que tem nas nossas leis. Então, são propostas que começam com a prevenção, como treinamento dos agentes, códigos de ética, programas em universidade, sobre taxas, previsão de teste de integridade, sigilo do informante. E avançam um pouco mais. Por exemplo, esse caso aí é uma das medidas, criminalização do enriquecimento ilícito. Eu acho que nunca ninguém conheceu um servidor público nessa situação. O sujeito ganha um salário de R$5.000 por mês, trabalha um ano na função, e no segundo ano que ele está naquela função, ele tem um iate, uma mansão, 10 carros BMW, e ninguém... Mas, poxa, quanto é que ganha o salário desse servidor mesmo? Assim, acho que nunca ninguém viu um negócio desse, parece que é muito teórico, isso não existe, mas, em verdade, hoje no país, o enriquecimento ilícito, ele não é crime. Você só pode punir uma pessoa dessa se você vincular a um crime específico. E, desde 2003, pelo menos, a Convenção da ONU de Combate à Corrupção recomenda que o país signatário, o Brasil é um deles, criminalize o enriquecimento ilícito do servidor público. E isso o país até hoje não fez. Isso é uma das nossas propostas. Esse aqui, crime hediondo para a corrupção de altos valores. Deixa eu falar um pouquinho do grande caso de corrupção recente, antes da Força Tarefa Lava Jato, o Mensalão. Quem lembra do José Genuíno, que chorou, que disse que ele era uma pessoa que lutou pela democracia, que ele não é um corrupto qualquer, ele fez o que fez pela defesa dos valores democráticos, foi preso.
Vocês acreditam que hoje ele não deve mais nada à sociedade, foi condenado a 6 anos, ou quase, ou foi 7, hoje ele está indultado. E as pessoas falaram um pouco disso na imprensa. José Genuíno hoje, para todos os fins de direito penal, ele não deve mais nada ao Brasil, e não cumpriu a pena. Cumpriu 1/4 da sua pena. Porque todo ano tem indulto, senhores. Aí acontece. O sujeito cumpre 1/4 da pena e não é crime hediondo, é possível o presidente indultar. Então, a nossa proposta é que vire crime hediondo, mas assim, as pessoas dizem que é muito radical porque tem aquela pequena corrupção, a pessoa uma vez da vida dá no momento uma propina para um guarda, enfim. Não, só para corrupção de altos valores. Então, afaste essa pequena corrupção que às vezes a pessoa faz de modo impensado e vai punir de modo mais grave aquele corrupto que realmente fez da corrupção um ato planejado para lesar realmente os grandes interesses da sociedade. Eficiência dos recursos no processo penal. Punições que demoram mais de 10 anos para ocorrer. A questão da lentidão na justiça é um problema grave não só do direito penal nosso, do direito processual civil também, do trabalhista um pouco menos, mas as nossas propostas, elas têm algumas que melhoram a eficiência dos recursos. Os senhores acreditam que, quem lembra daquele escândalo do Silveirinha, aqueles fiscais corruptos do Rio de Janeiro, que faziam propinoduto, que mandavam dinheiro fora do país, foram condenados em várias instâncias, mas estão inventando recursos até hoje. Não começaram a cumprir pena. Boa parte daqueles crimes prescreveu. Prescreveu mesmo. Então, o projeto ele não torna os crimes imprescritíveis. Ele ajusta vários pontos que geram essa impunidade pela prescrição. Então, ele melhora. Celeridade nas ações de improbidade. Você sabia que o ato de improbidade tem um processo mais rigoroso e lento do que o processo penal? Isso é muito grave. Improbidade, hoje, o sujeito tem que ter o processo recebido pelo juiz 2 vezes. O que é um absurdo. Isso deixou de acontecer no processo penal, em que envolve servidor público, há muito tempo. E mudaram a lei no processo penal em 2008. Ou seja, o sujeito é condenado ou é denunciado no criminal por uma corrupção. O juiz pega e recebe a denúncia. O processo vai tramitar. Na improbidade, não. O juiz vai, dá prazo para ele, depois recebe. São 2 decisões. Costuma demorar pelo menos 3 anos. Ou seja, ele corre o risco de ser condenado criminalmente antes de ser condenado pela improbidade, que é uma ação civil, normalmente tramitaria mais rápido, e não daria pena de prisão, daria penas diversas, como multa, ressarcimento horário e proibição de contratar ou licitar com o poder público. Não faz sentido isso, até porque o processo penal gera a perda da liberdade, se ele for condenado. Questão da reforma da prescrição. Sabia que o sujeito pode ser condenado sem nunca ter cumprido um dia de pena? O Brasil é o único país do mundo que tem uma figura chamada prescrição retroativa. Então, o sujeito, às vezes, ele é condenado, a pena justa, em tese, encontrada para ele há 3, 4 anos, o Estado cumpriu os ritos todos no prazo, aí chega na hora de executar, não é executada a pena. Por quê? Por causa dessa prescrição retroativa que só existe no Brasil. Nenhum outro país do mundo tem. Não tem. Na cabeça de quem criou isso, é a história da pena justa. Se não precisasse processo, 3 anos é a pena que ele tinha que pegar lá atrás. Só que, gente, nenhum país do mundo condena ninguém sem processo. Até as tiranias e ditaduras fazem um processo judicial de fachada, de faz de conta, mas fazem. Todo mundo tem um processo para ser condenado. Então não faz sentido o sujeito, depois de o Estado cumprir todos os prazos direitinho, todos os ritos, chegar a um veredito condenatório e ele não cumprir pena, a pena que o juiz determinou. Uma outra medida, a medida 7, revisão do sistema das nulidades. Essa questão do prédio inteiro ser derrubado por causa de um furo do encanamento. Eu acho que é a melhor forma de explicar como é que se chega a essa conclusão. Muitas pessoas não são versadas em direito, mas se você perguntar para qualquer sujeito na rua o que faz um juiz, ele vai dizer assim, doutor, ele vai dizer se uma pessoa é culpada ou inocente.
e é uma resposta correta para qualquer tipo de processo, civil, criminal, eleitoral, trabalhista. O problema é que se os senhores botarem para pegar todos os casos grandes que escandalizaram o país, vamos botar Satyagraha, Boi Barrica, Sandal, 90% deles, o juiz não decidiu se era culpado ou inocente. A solução do processo foi isso: nulidades. E às vezes, você parar para pensar, eram nulidades bobas. Vamos falar o que é realmente bobas. Que não geraram prejuízo para a defesa do réu, que não violaram efetivamente os direitos humanos da pessoa processada. Mas o prédio inteirinho foi derrubado por causa do furo do encanamento. Inteirinho. E nós que trabalhamos com o sistema de justiça, nós sabemos que se fosse um caso de tráfico de drogas, um caso de homicídio qualificado, um caso de latrocínio, e fosse um vício processual naquelas mesmas condições, não ia ser anulado. A gente sabe disso. Até porque os precedentes ensinam e mostram isso. Então, a melhoria do sistema de nulidades facilita que o processo só seja anulado quando haja realmente um vício que ofenda o direito de defesa de verdade ou que ofenda o direito da pessoa humana. Não apenas uma pretensa nulidade. Tem outra medida que é importante aqui. Olha, essa é linda. Porque criminaliza o enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito, nós falamos na parte do crime. Mas qual é a consequência se o enriquecimento ilícito ele for desvendado num processo criminal? Num processo criminal, a princípio, o produto ou o proveito do crime, eles são confiscados pela justiça. Entretanto, o sujeito comete crimes às vezes a vida inteira, e desses 100 crimes que ele cometeu, constitui um patrimônio ilícito que ele não justifica legalmente nem 5%, nem 10% daquele patrimônio dele. Ele foi preso por um fato, por 2 fatos. Se essa proposta for aprovada, ele precisaria, durante o processo, se defender da acusação de enriquecer ilicitamente também pelas outras partes do patrimônio dele que ele não tem legalmente a origem ilícita, que ficariam também sujeitas a confisco, chamado confisco alargado. Existem uma série de países da Europa, existem uma série de países que são democracias consolidadas, não foi copiado de nenhuma ditadura. É realmente um instituto que para a democracia brasileira é importante, no caso. Prisão para a lavagem de dinheiro e melhorias no sistema. Olha só aquele dinheiro que está no meio de um labirinto. São muitas os caminhos que são possíveis de percorrer por uma operação de lavagem de dinheiro. E são relativamente mais burocráticos os caminhos que o Estado tem. No caso, nós queremos facilitar, com a medida 9, facilitar os meios para punir a lavagem de dinheiro. Facilitar também os meios de colaboração, por exemplo, das instituições bancárias. Que não é possível que os bancos demorem 6 meses ou 1 ano para cumprir ordens judiciais para facilitar o combate da punição de lavagem, e o sujeito que muda de país com um clique do computador. Assim, a tecnologia que ajuda os clientes tem que ajudar também as autoridades quando houver suspeita de crime. Medida 10. Um corrupto condenado não pode ter todos os bens confiscados pela justiça, ainda que não seja compatíveis com a renda ilícita. Recuperação do lucro derivado. Uma medida complementar ao confisco alargado. No caso, existe um rol de crimes, todos os crimes de corrupção, crimes de tráfico de pessoas, tráfico de seres humanos, trabalho escravo, diversos crimes graves, extorsão mediante sequestro, e que ele colocou sobre essa norma aí para facilitar a sua aplicação, crimes graves que geram um erário. E tem uma questão também que ajuda na medida 10, no segundo projeto de lei, chamado ação de extinção de domínio, para facilitar bem o entendimento. Às vezes o sujeito ele recebe uma condenação criminal, tá tudo bonitinho, vai cumprir pena, descobrir uns bens,
E o que acontece antes dele ir preso? Ele morre. O que acontece quando ele morre? Extingue-se o processo. E os bens bloqueados, confiscados, já que ele morreu, são devolvidos. São devolvidos porque ele morreu. O que não aconteceria se fosse uma condenação civil. E a condenação civil na ação de extinção de domínio, ela serve para isso. Porque também não é justo que os herdeiros herdem aquilo que seja produto de crime. Porque o próprio titular não poderia gozar desses bens, já que ele foi condenado. Então, esse é um resumo das medidas. Eu resolvi ser bastante rápido para evitar de perder muito tempo das reuniões dos senhores, mas eu quero enfatizar como a sociedade está abraçando a nossa campanha. Senhores, sociedade civil principalmente, as igrejas, as maçonarias, os Rotaries, é impressionante como a gente tem se engajado. E eu tive a ideia de falar com os senhores dos setores produtivos, que os senhores são líderes das suas organizações. Os senhores podendo passar essas ideias nas suas organizações, as pessoas que trabalham para os senhores, todo mundo tem família, todo mundo tem amigos, frequentam uma igreja, trabalham em um grupo de bairros, é importante disseminar essa ideia. Aquele site, o 10medidas.mpf.mp.br, ele é autoexplicativo. Ele tem, para quem quiser se aprofundar, ele tem um texto integral dos projetos de lei, ele tem todas as mídias e ele tirou aqui do lugar. Quando você entra no site, a primeira coisa que aparece é isso daqui, o ficha de assinatura, imprima aqui. Então a pessoa já pode imprimir uma ou quantas listas quiser para passar para as pessoas que ela acredita que são entusiastas da ideia. Olha, o assinômetro ele é atualizado todos os dias, estamos em 426 mil, considerando que a lei da ficha limpa demorou quase 2 anos para atingir 1,5 bilhão, estamos indo rápido. E aquela coisa, tem um link legal, cartas de apoio, eu gostaria muito de receber uma carta aqui do sistema FIAM. Vocês podem botar o timbre do sistema, o timbre da indústria de vocês, o timbre do sindicato, assinar, e a gente publica no site nacional que a Federação das Indústrias, a sua indústria, a sua empresa, o seu sindicato apoia a campanha 10 medidas. E é aquela coisa, a gente tem a humildade de reconhecer que isso é patrimônio do Brasil. O Brasil precisa se apropriar dessa ideia, precisa se permitir que o Brasil que queremos deixar aos nossos filhos seja melhor do que aquele Brasil que vivemos hoje. Eu agradeço muito o tempo de vocês, a atenção de vocês, e eu peço que nos ajudem, que nós não temos perna para contar todo mundo. Se cada um de vocês ajudar, vai ficar mais fácil, gente. Obrigado. Bom, vocês vão receber isso aí porque nós vamos pegar nossa área de comunicação, que foi na conversa preliminar que nós tivemos lá com o Dr. Edmilson, e vocês vão receber o modelo da carta de apoio, porque eu fiquei com a cartilha que me foi presenteada pelo próprio Edmilson, né? Que são as 10 medidas contra a corrupção, que eu estava lendo aqui baixinho como um livro, e aqui dentro tem o modelo da carta também, de forma que nós vamos divulgar através da nossa área de comunicação. O sinal tem 2 contemporâneas aqui, que eu tive a grande oportunidade, do meu aprendizado nessa área de comunicação, de conhecer. Hoje elas se encontraram aqui. Cada uma deve ter 30 a 35 anos de jornalismo. Uma é a nossa querida Ideusuíta, que tem sido para mim uma fortaleza nessa área. E a nossa querida, que aqui está, levanta para que todo mundo conheça. Também tem mais de 35 anos atuando nessa área. Teve o banco de escola ainda do nosso finado Humberto Calderário lá. E nós outros, eu e o Miguel, começamos a falar bem em microfone nessa